preparados? Preparados? 1, 2, e... Vai começar a história, começar a contação. Se prepare, criançada, abra o seu coração. Batendo palma agora, aqui, ó. Batendo palma, assim, ó, no ritmo, ó. Tchá, 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 tchá. Vai começar a história, começar a contação. Se prepare, criançada, abra o seu coração. Bate o pé, vai. Vai começar a história, começar a contação. Se prepara, criançada, abra o seu coração. Estão preparados? Parou. Atenção, senhoras e senhores, meninos e meninas, moças, mulheres, rapazes. Oh, meu querido, também seja muito bem-vindo aqui, rapaz. Hoje eu vou contar uma história para vocês. Eu vou contar uma história. Pois, muito mais atenção, porque agora eu vou contar uma história muito mais interessante para vocês. A história que eu vou contar para vocês se passa num lugar muito longe, chamado Atenas. Ih, é mais longe que Japeri, é? Japeri é logo ali, né? É muito mais longe que Japeri. Atenas, conhece Atenas? Já foi em Atenas? Você sabe que é longe então, né? Então olha só, a sua história por um acaso se passa onde? A minha história, ela se passa num reino encantado, cheio de magia, de fadas e de duendes. Não, uma salva de palmas, Muito bom. Não, torcida minha, ó. Aê. Não, a minha aqui, ó. Galera, vamos fazer assim agora, ó. Não, a gente não. Agora volta. A gente não. Olha só, você começa ou eu começo? Não, você começa. Você começa. Você. Eu começo? Você. Ok, ganhei. Senhoras e senhores, em um lugar muito distante chamado Atenas, existia um duque e uma duquesa. E eles estavam prestes a se casar. O nome do duque era Teseu e o nome da duquesa era Sofia, com certeza, é o nome de duquesa. Sofia. Estou contando a história que Teseu e Hipólita estavam nos preparativos do casamento deles, entenderam? Só que eles foram surpreendidos com a chegada de Egeu. E o Egeu vinha trazendo com ele, sabe quem? Egeu vinha trazendo com ele a sua filha, Hérmia, gente. Essa é Hérmia. Prazer, Hérmia. Tudo bem, Hérmia? Junto com Hérmia vinha também... Olha só! O nome dele é Lisandro. O rapaz por quem Hérmia era apaixonada. E junto com eles também vinha o... Demétrio. Nome fácil, né? O rapaz que estava prometido para se casar com Hérmia. Olha só, calma aí. Vocês entenderam, não? A Hérmia estava prometida para casar com Demétrio. Isso. Mas ela era apaixonada pelo Lisandro. Isso. Ih, rapaz, isso vai dar uma confusão, hein? Que doente pra isso! Eles viviam pelas florestas, protegendo as matas, cuidando dos animais e de vez em quando fazendo umas travessuras! Cujo néctar, ao ser derramado sobre a pessoa, fazia com que ela ficasse imediatamente apaixonado pela primeira criatura que ela visse. Enquanto isso, Hérmia, Lisandro, Helena e Demétrio andavam pela floresta escura. Eles andavam. Andavam sem parar pela floresta escura. Gente, o Demétrio já estava cansado
cansado de tanto andar e ele não encontrava a hérnia, era a pessoa que ele era apaixonado, né? Vamos deixar as crianças decidirem. A gente vai votar levantando a mão. A primeira opção, a Titânia acorda e se apaixona por um ornitorrinco. A segunda opção, ela se apaixona por um hipopótamo. São 2 hipopótamos. E a opção 3, ela se apaixona por um burro. Quem vota que ela vai se apaixonar por um ornitorrinco? Levanta a mão. Que elas vai se apaixonar por um hipopótamo? Levanta a mão. Ih, gente, o hipopótamo tá ganhando. E quem vota que ela vai se apaixonar por um burro? Levanta a mão. Hipopótamo! E foi justamente por um burro que ela se apaixona. Ela não conseguia ver problema nenhum nisso. A paixão havia coberto os olhos dela. Porque ia jogar o néctarzinho da flor sobre eles e tudo ia se resolver. Pronto, é isso. Cansados de tanta briga, os casais resolveram dormir. Buck então colocou um do lado do outro, dessa vez na ordem certa. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Me ajuda aqui, pronto, isso aí. Então, esse casal. Não, tá errado. Gente, ajuda aqui. Esse tá errado, cara. Esse tá aí. Aê! Buck então. Assim. Buck então resolveu jogar o pólen da néctar da paixão sobre eles, para quando eles acordassem, eles se vissem imediatamente. Então, estão preparados? O Demétrio ficou com Helena e Hérmia ficou com Lisandro. O suar de manhã cedo, o suar das trombetas acordou o casal. E quando eles acordaram, eles se viram imediatamente. As trombetas anunciavam a chegada do Duque Teseu e Egeu, o pai de Hérmia. E assim estava tudo solucionado. Aleluia, aleluia, aleluia. É porque às vezes quando eu comento com os alunos, falam assim, a escravidão foi há muito tempo. Não foi. Tem só 130 e poucos anos. 135, se não me engano. Então é importante ter essa consciência para a gente pensar não dá para os problemas estarem resolvidos nesse tempo. Então a gente tem, primeiro, 1837, negros não podem ir para a escola. Memórias escritas, escrever em contos, diários, crônicas, poemas. A oficina, a proposta foi pegar autores negros, que a ideia é que pegasse autores que a gente não teve acesso na escola e tudo mais, então Carolina Maria de Jesus, Lima Barreto, Luiz Gama, Conceição Evaristo. E aí, como são autores que a gente tem acesso pelos escritos de memória, então a ideia era fazer com que os participantes da oficina se inspirassem na memória desses autores. A ideia também de Conceição Evaristo de escrevivência, escrever partindo das memórias, das vivências. E como o pessoal aqui da comunidade tinha muita história para contar, deu para a gente ter acesso a partir da oralidade, mas a ideia também é que eles registrassem esses escritos dessas histórias de moradores, de ex-moradores, que estavam aqui, alguns que eles tinham só na memória mesmo, pais, avós, ex-moradores. A literatura, de algum modo, ou de todos os modos, ela parte da memória, né? Tem até uma citação, acho que é da Lilia, que fala assim, principalmente desses autores, né? Os personagens que é tido como fictício, mal às vezes esconde os autores. Então é essa mistura de vivência e literatura, você mal separa o autor daqueles personagens. Isso porque tanto Luiz Gama, como Lima Barreto, como Conceição, em seus textos, eles demonstravam uma necessidade muito grande de contar a própria história, né? Essa necessidade que a literatura negra por muito tempo a gente não viu. E aqui os moradores da comunidade, a gente falou isso muito também. A gente, quando escuta da favela pelo noticiário, às vezes a gente só escuta uma história. Aqui a gente estava escutando a história dos moradores daqui, a história individual, que era de todo mundo também, mas que não é a que a gente vê no noticiário. São outras histórias. Nos maltratou quem escravizou. E aí tem um provérbio africano, se não me engano, que diz assim, ó, o leão vai ser herói quando as histórias forem contadas pelos caçadores, né? Então, eu quero tirar uma aula.
criei o Sambódromo, o Templo da Cultura Popular. E criei também a Universidade de Brasília, a UNB, que é o Templo da Cultura. Atenção, meu excelentíssimo senhor ministro da Justiça, seriamente por Lopes Carbono, uma via de termo de declaração do ex-assassinado Darcy Ribeiro. Eu não sei o nome de ninguém. O problema é que eu faço muita coisa. Se eu fizesse uma coisa só, eu escolheria ter minha aula. Presente, o senhor Darcy Ribeiro, quem que você filha na cruz da Ribeiro? Reginaldo Soares, com 45 anos, professor. Queria saber de você, Max, como que surgiu a ideia desse projeto e por que você quis relacionar a sua vida com a vida de Darcy Ribeiro, o que tinha em comum, o que era, o que ligou assim, vocês dois, essas duas histórias, para que você trouxesse esse espetáculo que tem Darcy, tem você, tem tudo misturado. E aí eu acho que essa interseção vai surgir um pouco desse lugar onde eu sou professor, então tenho uma ligação com a academia também, o Darcy também era professor, tem uma ligação com a academia, e então acho que a nossa, foi uma forma que eu encontrei de me aproximar dele, e ao mesmo tempo, né, quando a gente pensa em teatro documentário, ele tem muito lugar aí de crítica, né? É um teatro que se posiciona muito criticamente, né? É uma das facetas, né, e é que mais me interessa, né? Então, é uma forma também de eu falar um pouco sobre ser professor no Brasil atualmente. A gente estava finalizando o governo passado, foi um governo muito ruim para a cultura, de uma maneira geral. Então, era um pouco falado da minha experiência em sala de aula, que é uma experiência que é maravilhosa, né, como professor do ensino médio em Cabo Frio, mas ao mesmo tempo uma experiência muito sofrida, muito frustrante, muito desgastante, né? E então era uma maneira que eu tinha de fazer. Eu não sabia ainda como eu ia costurar isso, né? Como eu ia trazer o Darcy, personagem não histórico, como é que eu ia falar da minha vida. E aí a minha família também, a minha experiência de infância acabou vindo, então eu acabei tendo no Darcy esses três eixos, né? Que era apresentar o Darcy, esse personagem, que é um personagem histórico. Você tem o Max que está em sala de aula, que está falando um pouco das suas experiências ali, né, muito recente. E também né, como eu vou para a minha infância, também para me conectar ao Darcy, me conectar as lembranças que eu tenho com a minha família. E aí foi um pouco de uma pesquisa também nos arquivos, né, da minha vida, assim. Então foi, né, buscar fotos da minha infância, fotos que poderiam ser significativas para a gente colocar isso em cena. E é isso que Max traz quando ele fala sobre essa coisa de pegar a história de alguém que não é famoso, que ninguém conhece, mas que em algum momento a história de vida dessa pessoa, quando ela tenta esse tratamento histórico, cênico, né, vai pesquisar os documentos, a infância e tudo mais, vem para o palco e aí ela, de um micro, né, de uma pessoa, ela expande para um contexto histórico, para a história de um país. Porque a gente está falando de memória, e o Max traz para a história, isso tudo aí que a gente viu, o Max traz para a história a memória dele. Não teria como eu colocar a memória dele no papel, por mais ficcional que eu fizesse, não sairia de uma forma tão incrível e tão emocionante como foi o que ele fez. Essa parte de pesquisa, inclusive a gente teve na nossa equipe, a Daphne, que foi responsável por pesquisa documental e trazer tudo isso para a cena, mas o processo que se deu especificamente foi uma tentativa que eu já tinha feito antes, né, em outros trabalhos, que é você trazer a história real e tentar transformá-la de uma maneira sedutora ao público quando você apresenta uma pessoa desconhecida, que é o caso do Max. Resgata essa memória não através de um saber superior, mas através da memória de cada resquício que ainda sobra
na mente das pessoas, resgatando isso e trazendo uma força muito grande. Eu acho que essa força da experiência pessoal de cada um, da memória pessoal de cada um, tem uma potência muito grande. Essas fotos é bom para que a população, principalmente mais nova do que eu, conhecer a história do morro, que eu acho é uma história bonita. provar que essas pessoas estavam ilegalmente. E aí a gente volta para o poder da escrita de novo. As leis existiam que podiam traficar, as leis existiam que quem nascesse podia continuar livre. Só que para você poder usar a lei, você tem que conhecer a lei, né? Esse é o problema. Mas se eu não sabia ler e escrever, tem várias leis aí, eu coloquei a cronologia para você, 1871, 1850, 1885, são várias leis que proíbem os negros de estudar. E aí eu falei para o pessoal também fazer o exercício de aí que tá, porque assim, a oralidade é muito importante, a gente ouviu várias histórias que eu falei aí da importância do registro, a oralidade é muito importante, mas o quanto é importante ter o escrito, é a história de vocês. E aí, quando na escola, quando eu citei a escola, como é que a gente vai conhecer a história de vocês? É só da perspectiva da notícia do jornal? Era alguém que trabalhava, que forneceu marmita para o pessoal que fez o aterro do Flamengo. É assim ela comentava, né? Em vida ela comentou muito com a gente. E tinha várias histórias da mãe dela, e eu falei, tá vendo? E como é que a gente vai conhecer essas histórias se elas não forem escritas? A dona Sueli provavelmente vai contar para o filho dela, para a filha dela, vai contar talvez para o neto, mas vai se perder na oralidade se ela não for escrita, se ela não for contada de forma diferente. Vai começar a história, vai começar a contação. Se prepara, criançada, abra o seu coração. Eita, como é? Deixa eu ver se eu entendi. A Hérmia estava prometida para casar com Demétrios e ela era apaixonada pelo Lisandro. Isso vai dar uma confusão. Pois é. Olha, se o pessoal da sua história está indo para a floresta e o pessoal da minha história vive numa floresta, que tal a gente fazer uma brincadeira e juntar as duas histórias? Boa! Peraí, calma, gente, isso é muito delicado. Você acha que isso vai dar certo? Lógico que vai! Você vai fazer? Deixa comigo. Sabe o que ele começou a pensar? Que esse plano era tudo mentira, que a Helena inventou isso só por vingança. E eles começaram a discutir, e um discutiu, e o outro falou, e um falava, e o outro falava, e virou uma confusão. Do outro lado da história, Herme e Lisandro, já cansados de tanto correr, resolveram parar para dormir. Opa, peraí, cada um separadinho no seu cantinho aqui, ó. Exatamente. O Demétrio, me ajudem! O Demétrio está apaixonado pela Helena. A Helena está apaixonada pelo Demétrio. Só que o Lisandro está apaixonado pela Helena também, é isso? Não. Isso. Não. Peraí, fica lá, cara. Ó, ele
tinha. Ela, na verdade, a Amy tinha todo mundo, né? É. Agora não tem mais ninguém, gente. Tá desigual essa história de novo. Que bom. Então, entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. Mais bom, mais bom, mais bom. Letra G de gato, 49, 50, 54, 58. Letra O, 62, 62, 68 e 75. Isso foi uma revisão, hein? Agora partiu para uma bola inédita. Letra I, primeiro I que está saindo. I, número 30. I, número 30.